Olá, alunos, estou rezando a área para mais uma resolução de questão para você, PrEP 23/24. E que questão top, velho. Essa questãozinha que nós vamos falar agora é aquela questão de intervalos reais, certo? Questão top em vários sentidos, para falar bem a verdade, né? Questão confusa, né? Concordo com os senhores, quem achou essa questão confusa. Quem achou essa questão difícil, concordo também. Acho que a questão ela não seja uma questão fácil e ela permeia ali entre média e difícil, sim, tá? Até por conta dos números que estão sendo apresentados nessa questão, ok? E também porque ele colocou log, raiz, tudo dentro de uma mesma questão, né? Uma raiz com quociente, quadrática, enfim, tudo dentro de uma mesma questão. E além de tudo isso, você ainda tem os conceitos de teoria de conjuntos, né? Que no caso aqui está na forma de intervalos, né? Intervalos reais. Então nós vamos fazer a análise desses intervalos, senhoras e senhores, certo? Também tinha bastante procedimento para ser feito aqui nessa questão, mas vamos lá. Ele fala que os conjuntos A e B são conjuntos reais, então intervalos reais, e que o C ele está na união de A com B, ou seja, os elementos de C são os elementos de A e de B, respectivamente, certo? Pertence ali ou a um, ou ao outro, ou até mesmo aos dois ao mesmo tempo. Se a união com B, A interseção com C e B interseção com C são respectivamente os domínios das funções log de 2x menos raiz de π sobre 2. Então essa daqui é a A união com B. A outra é a A intersecção com C, que é a raiz quadrada de menos x quadrado mais 7x menos 12. E a raiz quadrada de x menos 2π sobre 3 sobre 7 sobre 2 menos x é a B inter C. A pergunta é sobre o C. Galera, nós temos A interseção com C e B interseção com C. Então nós temos os caras que têm em comum de A com C e de B com C, certo? Só que o C, ele está na união de A com B. Então, se ele está na união de A com B, basta então nós analisarmos, certo? Tudo de A inter C com B inter C, que não vai dar o conjunto C, que vai dar o intervalo C. Talvez você não tenha entendido o que eu falei aqui, mas nós vamos desenhar e vai ficar mais explícito. Primeiro, vamos determinar os domínios, que é cada um desses intervalos. Log, funções log, né? Funções log, log de A na base B, o domínio dela é dado por A maior do que 0 e B maior do que 0 e também B diferente de 1. Nesse caso, a base é 10, então não tem o que ser analisado. Portanto, o primeiro caso aqui que a gente precisa saber é que 2x menos raiz de π sobre 2 tem que ser maior do que 0. Donde nós temos então que 2x deve ser maior que a raiz de π sobre 2, onde x deve ser maior que a raiz de π sobre 4. É isso daqui. É o primeiro caso. Segundo caso, nós temos aqui uma quadrática. Quadrática, para fazer o estudo do sinal dela, ela tem que ser maior do que 0. Porque está dentro de uma raiz quadrada. Na verdade, maior ou igual a 0, né? Perdão. Menos x quadrado mais 7x menos 12 tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Nós temos que ter isso. E na equação quadrática, você precisa analisar apenas duas coisas, que é a concavidade dessa parábola e se ela tem raízes e onde estão essas raízes. Nesse caso aqui, a concavidade é voltada para baixo. E se nós fizermos aqui soma e produto rapidamente, a soma vai dar menos b sobre a é 7 e o produto c sobre a é 12. Dois números que somados dão 7, multiplicados dão 12, é 3 e 4. Então ela tem a concavidade voltada para baixo e as suas raízes 3 e 4. Nós queremos a parte maior ou igual a 0, ou seja, acima do eixo x, certo? Acima do eixo x é o intervalo entre 3 e 4. Como vale a igualdade, o 3 está incluso, o 4 também está incluso. Portanto, aqui é 3 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 4. É esse intervalo aqui que nós estamos falando. Tá? Isso é o segundo tópico, o segundo caso. O terceiro caso, que é o caso do quociente, nós devemos ter x menos 2π sobre 3 dividido por 7 sobre 2 menos x, também maior ou igual a 0. Também maior ou igual a 0. Nós devemos ter igual a 0 e só vai dar 0 quando o numerador for 0
E o denominador tem que ser diferente de zero. Então, repara o seguinte, o x, ele pode ser 2π sobre 3, certo? E o x, ele tem que ser diferente de 7 sobre 2. Isso definitivamente. Ok? Fora isso, para um quociente dar né, maior do que zero, como é o caso aqui que nós queremos, repara que aqui eu já analisei o fato de ser igual a zero, ok? Eu já analisei o fato de ser igual a zero, que é o x ser igual a 2π sobre 3 e o x ser diferente de 7 sobre 2. Para que um quociente seja maior do que zero, nós devemos ter ambos de mesmo sinal ou eles com sinais contrários. Então aqui vai ser a 3.1 e a 3.2. Porque daí x menos 2π sobre 3 tem que ser maior do que zero. E 7 sobre 2 menos x também maior do que zero. Ou x menos 2π sobre 3 tem que ser menor do que zero. E 7 sobre 2 menos x tem que ser menor do que zero. E analisando esses caras, você vai reparar o seguinte. 2π sobre 3 dá aproximadamente, né, 2, uns quebradinho. Já 7 dividido por 2 é 3,5. Ok? Se nós passarmos cara para lá, passa para cá, faz o isolamento, né? Você vai dizer, por exemplo, aqui, que o x tem que ser maior do que esse 2π sobre 3 e menor do que o 7 sobre 2. O que faz sentido comparado com o 3.2 que nós destacamos. Porque aqui ele deveria ser menor do que o 2π sobre 3 e maior do que o 7 sobre 2. O que não faz sentido algum. Certo? Esse item aqui, o item 3.2, ele é vazio, ele não tem solução. Esse item 3.2. Já o item 3.1, ele tem solução. E a solução é ele estar preso. Ele estar preso entre o 2π sobre 3 e o 7 sobre 2. Eu vou aqui puxar uma setinha, eu vou escrever aqui embaixo. O x, então, ele tem que estar preso entre o 2π sobre 3 e o 3 sobre 2. Lembrando que o 3 sobre 2 não pode estar no intervalo. Já o 2π sobre 3 pode e deve estar no intervalo. Então aqui vale a igualdade. O outro não vale a igualdade. Esse é a terceira solução. Terceira solução não. O terceiro domínio da terceira função. Ok? Então nós temos que o x tem que ser maior do que raiz de π sobre 4, entre 3 e 4, e é inclusos 3 e 4, e entre 2π sobre 3 e 3 sobre 2, incluso 2π sobre 3 e não incluso o 3 sobre... Eu coloquei 3 sobre 2, vocês me desculpem, onde vocês estão vendo 3 sobre 2, vocês olhem 7 sobre 2, ok? Maravilha! Sendo assim agora, nós vamos fazer o varalzinho dos intervalos, que é o que melhor nos ajuda para poder entender a intersecção, união e diferença entre intervalos reais. Então nós vamos ter aqui A união com B, que é um intervalo. Nós temos A interseção com, vamos voltar aqui, olha lá, interseção com C, outro intervalo. E nós temos B intersecção com C, que é outro intervalo. Nós queremos o C. Repara o seguinte, nós temos então raiz de π sobre 4 tem que ser menor do que o x tem que estar para frente. Ok? Raiz de π é raiz de 3,14. Raiz de 3 dá 1,7 mais ou menos. Dividido por 4 vai dar 0,4 uns quebrados. Mais ou menos 0,4, 0,5. Vai dar por ali. Certo? Então, é um valor que vai estar aqui. Esse raiz de π sobre 4. E tem que ser daqui para frente. Esse é o primeiro intervalo. Perfeito? Maravilha? O outro intervalo é entre 3 e 4. Obviamente, 3 está para frente, né? E o 4 está para frente também, claro, né? Então, nós vamos colocar aqui o 3 incluso. 3. O 4 também incluso. E aí, o intervalo entre 3 e 4. Maravilha? Isso é o A inter C. E o B inter C, nós descobrimos que é de 2π sobre 3 até 7 sobre 2. 7 sobre 2 é um número que está entre 3 e 4. Bem na metade, inclusive. 7 sobre 2. E o 2π sobre 3, como nós falamos, é um número que está antes de 3. Porque ele é aproximadamente, nós falamos, né? Dá aproximadamente 2, uns quebrados. Dá antes do 3. Então, nós vamos colocar ele aqui, mais ou menos.
2π dividido por 3. Bolinha fechada, porque ele está incluso no conjunto, vai vir aqui assim. Maravilha? Certo? Excelente. Agora vamos analisar. O enunciado diz que o conjunto C ele está contido na união de A com B. Então esse C ele não tem elementos que sejam exclusivos dele. Os elementos que estão em C estão também em A ou em B. E esse ou é inclusivo, entendeu? Porque pode estar nos dois, inclusive, certo? Até porque dá para ver aqui que tem intersecção do A inter C e o B inter C. Né? Então existem elementos que pertencem aos dois. Agora, quem vai ser o conjunto C? Ora, tanto essa segunda reta quanto a terceira reta, que nós desenhamos aqui nesse slide, que o senhor está vendo, ele possui elementos de C. E os elementos de C são apenas esses, porque nós não temos outros elementos que não sejam diferentes dos elementos que estão em A e em B. Então, se tivesse mais elementos de C em comum com A, essa reta aqui seria maior, esse intervalo seria maior. Se ele tivesse mais elementos em C que fossem comuns a B, aqui seria maior. E C não tem elementos que sejam diferentes de A e de B. Então, os únicos elementos de C são esses que estão aqui. Logo, o intervalo C ele vai estar preso de 2π sobre 3 até 4. Tudo isso daqui é o intervalo C, certo? Isso compreende todos os elementos do C. Fechado em 2π sobre 3 até 4, fechado também. E isso está presente no item B da sua questão. Muitos processos para serem feitos. Uma questão bastante trabalhosa, assim como outras aqui que nós vimos na prova da PrEP, certo? Se ele trouxesse, por exemplo, eu estava comentando isso, né, aqui nos bastidores com os colegas, se trouxesse só a log, só a radiciação, né, com menos x² mais 7x menos 12, ou só a raiz ali com o quociente x menos 2π sobre 3, 7 sobre 2 menos x, seria questões mais caras PSEX. Essa questão aqui fugiu um pouquinho, porque misturou bastante coisa. Só que o que eu vejo, e aqui concluo, é que mudou-se mesmo um pouco a cara da prova. Não só com essa questão, mas com outras questões que nós vimos atrás, certo? E talvez isso sirva de lição para nós, para o próximo ano, e ver o que a gente pode esperar para próximas questões vindas da PrEP. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Essa análise fundamental aqui dos intervalos reais foi muito top, foi muito bacana. Isso daqui foi fundamental para resolver a questão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. A gente se vê com a próxima resolução.